Glória a Deus. Pode se assentar. Agradecemos ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Abram comigo, alguém acende já as luzes ali para mim. Não sei se vocês perceberam, nós não estamos acendendo todas as luzes do templo. Nós temos visto uma campanha para que a gente economize energia no Brasil. Durante o dia nós temos feito os nossos cultos. Eu cheguei aqui num dos cultos, a igreja inteira acesa. Falei, vamos apagar. E deixamos só a fileira daqui acesa. E aí, depois, conversando com os irmãos, nós estamos com luzes a mais aqui também. E decidimos, então, colaborar, né? Economizando um pouco da nossa energia. Temos muitas lâmpadas, né, dentro do templo. É um templo grande. E quando nós podemos fazer isso, nós estamos colaborando, né, com esta campanha. Abram comigo o livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Este capítulo, ele fala da ressurreição, mas o tema da minha palavra é o que Deus abriu através da ressurreição. O que Deus abriu, nós vamos ver neste texto do capítulo 24, algumas coisas que Deus abriu. A gente costuma dizer que Deus tem uma chave, né? Ele abre portas onde não tem portas, Ele fecha se Ele quiser, Ele tem a chave nas mãos para abrir. E neste texto nós vamos ver que em várias situações Deus abriu com a sua chave, com o seu poder, coisas importantes na vida da igreja. E eu quero iniciar desde o primeiro versículo do capítulo 24, não vou ler muitas coisas, mas vamos acompanhar vários tópicos do que Deus abriu através da ressurreição. Então vamos lá, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas quem? As mulheres, né? Foram ao sepulcro, levando as especiarias que elas tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ele ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ele ressurja. Então se lembraram das suas palavras, e quando voltaram do sepulcro, anunciaram estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. A primeira coisa que Deus abriu foi aquele sepulcro. Jesus estava morto. Havia uma promessa de ressurreição. Havia algo para acontecer.
E por incrível que pareça, as pessoas, elas não esperavam mais. Nós vamos ver isso, que não havia mais essa expectativa de espera, quando nós vemos Jesus no meio ali dos dois que iam na estrada de Emaús. Eles não esperavam. A morte chegou para Jesus. E então os dois anjos ali no sepulcro, quando as mulheres entram e procuram o corpo de Jesus, trazendo as especiarias, eles dizem: por que vocês procuram no lugar dos mortos, dos sepulcros, aquele que está vivo? Vocês não se lembram da promessa? Amados, Deus, Ele abre portas de sepulcros. E quando eu digo isso hoje, aplicando para os dias de hoje, nós falamos de pessoas que estão mortas espiritualmente. E Deus, Ele pode continuar abrindo portas e trazendo da morte para a vida. Deus, Ele pode ainda realizar milagres de abrir portas de sepulcro. Muitas pessoas vivem como que mortos. E os mortos precisam vir à vida. Eles precisam ressurgir para a vida. Eles precisam voltar para a vida. E é isso que Deus quer fazer com aqueles que estão mortos espiritualmente. Nós vemos que a promessa de Deus, quando ela chega na vida de alguém que se torna um cristão, que segue a Cristo, ele tem a sua vida transformada. Ele recebe uma seiva nova de vida, ele recebe algo novo, uma novidade de vida. E nós precisamos entender isso. Então, a primeira coisa após a ressurreição abriu uma porta para a vida. Amém, meus irmãos? E aí, seguindo aqui o texto, no caminho de Emaús, nesse mesmo dia em que as mulheres tiveram essa experiência, nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Eles iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Prestem bem atenção. Eles iam por uma estrada, não eram os apóstolos, eram dois discípulos, que não citamos aqui nenhum dos nomes deles. E eles iam comentando os últimos acontecimentos, a morte dos salteadores, a morte de Jesus, daquele que se dizia o Filho de Deus. E então iam falando sobre tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Amados, eles não reconheceram, o texto diz que eles não conheceram Jesus após a ressurreição. E nós vamos ver que isto foi algo espiritual, porque logo em seguida nós vemos Deus realizando algo novamente superior, algo que veio de Deus. Ele abriu os olhos destes homens. Estes homens seguem o caminho, e a palavra de Deus diz no versículo 28, quando eles se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele, Jesus, como quem ia para mais longe, como quem ia embora, ia deixá-los ali naquela aldeia. Mas eles, os dois, o constrangeram dizendo: fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, ele tomou o pão, abençoou o pão, partiu
partiu o pão e lhes deu. Olha o que acontece, o que Deus faz neste momento. Abriram-se-lhe então os olhos, e agora o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Amados, como Deus abriu os olhos destes homens? Em que circunstância Deus abriu agora os olhos destes homens? No momento da mesa, no momento de uma intimidade tão grande, é o momento da mesa. O momento da mesa nós compartilhamos coisas boas. Ninguém traz para a mesa, pelo menos na minha casa é assim. Ninguém traz problemas para a mesa. No momento da mesa, no momento onde nós vamos partir o pão, no momento onde nós vamos receber o alimento dado por Deus no nosso lar, no momento onde nós vamos estar ali assentados como família, naquele momento, aqueles homens reconheceram a Cristo, e a palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos deles. Deus, primeiramente, através da ressurreição, abre o sepulcro, traz Jesus de volta. E depois disso, quando ele vai para o meio do povo, porque ele ia encontrar-se logo depois com os discípulos, ele encontra primeiramente esses dois, não nomeados, e eles entram na casa deles. Estes homens convidaram Jesus para entrar na casa deles. Estes homens convidaram Jesus para se assentar na mesa deles. Esses homens deram alimento para Jesus. Era um momento de intimidade, porque os judeus consideram a mesa um lugar santo. Era um lugar onde eles estavam ali repartindo, compartilhando da maior intimidade com Cristo. E então Deus vê o coração daqueles homens e abre os olhos espirituais deles. Aqueles olhos carnais que só enxergaram uma pessoa no meio do caminho, agora, de olhos abertos, eles reconheceram o Cristo. Eles reconheceram o Filho de Deus. Amados, muitos de nós conhecemos a história de Jesus. Muitos lá fora conhecem a história de Jesus. Muitos já ouviram dizer que Jesus morreu e ressuscitou, mas continuam de olhos fechados. Estão precisando de um momento de intimidade. Precisam de um momento de intimidade com o Senhor. Precisam receber o alimento diretamente da mesa. Precisam ter comunhão com Jesus. Precisam convidar Jesus para entrar na casa deles, para se assentar na mesa, para estar com eles. E aí então vem o milagre. O milagre veio por causa da circunstância criada de trazer Jesus para dentro da casa e para a mesa. Então eu creio que isso é um motivo para nós ficarmos alertas, né? Os momentos que nós podemos desfrutar a mesa, juntamente com a família, mas na presença de Jesus. É aquele momento da intimidade. É um momento onde nós devemos reservar as brigas para depois, as discordâncias para depois, as soluções de problemas para depois. E nós devemos ali, eu sou filha de um homem que jamais se assentou à mesa para comer e não orou. E eu via no meu pai este exemplo fantástico para nós. O momento era sagrado, o momento da comunhão da mesa sempre foi sagrado. Porque nós víamos dia a dia, refeição a refeição, o agradecimento pela presença de Deus, pela dádiva, pela provisão, pelo socorro, pela cura. Nós vimos isso, nós sentimos isso.
O meu pai era uma pessoa que nos dias de comemoração de Natal, Ano Novo, quando nós reuníamos a família, ninguém ia para a mesa antes de celebrarmos hinos, cânticos de adoração, de louvor ao nosso Deus. Ele pegava o seu inário e louvava, adorava ao Senhor, abria a sua Bíblia, lia um texto bíblico para nós, e aí depois nós íamos para a intimidade da mesa. Então nós precisamos aprender que tem determinadas atitudes na nossa vida que trazem a presença do Senhor e trazem um milagre. Trazem um milagre. Quantas coisas podem ser solucionadas nestes momentos de intimidade? Aqueles homens tiveram seus olhos abertos. E depois dos olhos abertos, olha o que eles dizem, porque Jesus desaparece. O seu corpo agora estava glorificado. Ele podia entrar e sair de onde ele quisesse. Ele podia se manifestar onde ele quisesse se manifestar. Ok? Então olha só, 31, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração? O nosso coração não pegava fogo, não ardia, quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? E no versículo 27 diz que Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. No meio do caminho, caminhando para aquela aldeia, no caminho de Emaús, Jesus vai falando das Escrituras, do que as Escrituras falavam dele. E quando Jesus contava a história, a sua própria história de vida, de morte, de ressurreição, olha o que acontecia com esses dois. Não ardia em nós o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras? Então esta chave, quando nós reconhecemos Jesus ressurreto, temos os olhos abertos por Deus para ver Cristo como Senhor e Salvador, nós também vamos ver as Escrituras sendo abertas diante de nós. E estes homens disseram que ardia o coração deles. O nosso coração deve arder da necessidade, da vontade, do desejo de ter este contato com as Escrituras, de conhecermos a história, de conhecermos o preparo, como Jesus veio, como durante todo o Antigo Testamento Deus preparou a vinda de Jesus. Como foi que ele chegou? De que forma ele chegou? Como foi o seu ministério terreno? Jesus pecou? Não, Jesus não pecou. Habitou entre homens pecadores, habitou no meio de homens incrédulos, habitou no meio de fariseus, habitou no meio de pessoas que iriam condená-lo, julgá-lo, condená-lo, matá-lo, levá-lo à cruz. Mas ele não pecou. Estas Escrituras, quando saía da boca de Jesus, no templo também, quando ele pregava, as multidões eram tocadas. Hoje nós falamos das Escrituras, tem pessoas que estão frias. Há uma frieza, os olhos ainda podem estar fechados. E somente quando nós temos os olhos abertos, nós passamos a entender que as Escrituras são o norte para a nossa vida. Deus abriu o sepulcro, Jesus ressuscitou, Deus abre os olhos dos incrédulos, dos cegos.
Deus abre as escrituras na nossa frente. E olha só o que acontece. Na mesma hora, quando Jesus sai então da casa deles, se levantando, eles voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles. Não bateu palma, não bateu na porta, tá? Corpo glorificado. O texto diz que Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tens aqui alguma coisa que comer? Mais uma vez Jesus quer comer com os seus discípulos. Não é à toa. Jesus quer comer com eles e pergunta: vocês têm alguma coisa? E Jesus estava querendo abrir mais alguma coisa. Deus estava querendo realizar mais um milagre. E então eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então, preste atenção, versículo 45, então lhes abriu agora o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles já tinham ouvido as Escrituras, mas eles não tinham recebido ainda entendimento. Deus abre os sepulcros, Cristo ressuscita. Cristo ressuscitado veio para dar vista aos cegos, amém? Veio abrir os olhos dos cegos espirituais. Como que ele abre os olhos dos cegos? Mostrando para eles a Escritura. Mas muitas vezes eles não entendem. Leem, mas não entendem. E Jesus então, em um outro momento de intimidade, ele dá o entendimento das Escrituras. Eles passam a entender verdadeiramente quem era Jesus. Amados, nós estamos num processo, como igreja, que devemos entender quem é Jesus. Se nós não entendemos exatamente o centro do Evangelho, nós estamos perdendo tempo na igreja. O centro do Evangelho é Cristo. Não adianta eu conhecer a história toda, se eu não tiver o entendimento. Não adianta eu entender as guerras. Não adianta eu entender como Deus agia lá e age aqui na graça, se eu não entender, se eu não tiver a revelação das Escrituras de quem é Cristo, o que Ele veio fazer, o que Ele pode fazer ainda.
o que Ele irá trazer ao mundo quando Ele voltar. O que Ele está preparando: eis que vou preparar-vos lugar. Mas antes de nos levar para um lugar certo, nós ainda vamos ver Jesus voltar para realizar muitas coisas. E precisamos ter estas revelações. Então veja bem, então Deus lhes abriu o entendimento para conhecerem, compreenderem as Escrituras. E disse: eis o que está escrito, o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, vocês são os primeiros a receberem a revelação. Eles foram os primeiros para que pudessem trazer até nós este evangelho, o evangelho de Cristo, para que ele chegasse até nós. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus nos levou para Betânia, pegou aqueles homens ali em Jerusalém, leva para Betânia, e levantando as mãos os abençoou, e abençoando-os ele, apartou-se deles. E o que aconteceu com Jesus? Ele foi elevado ao céu. Diga comigo: o céu se abriu agora. O céu se abriu, amado. O céu se abriu. Nós vemos Deus no controle de todas as coisas. Não é à toa que Jesus veio e disse: eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, quando ele estava na terra. Não é à toa que Jesus disse: eu não faço nada sem que ele me diga o que eu devo fazer. Eu vim para cumprir os planos do Pai. Eu e o Pai somos um. O que ele quer, eu quero também. O que ele deseja, eu desejo. Ele veio para salvar, eu quero salvar esta humanidade perdida. Ele veio para restaurar, Deus quer que eu restaure, eu quero restaurar esta humanidade que está doente. Está doente, a humanidade está doente. Famílias doentes, casamentos doentes, relacionamentos doentios. Muitas coisas acontecendo. E olha só, o céu se abriu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amados, nós precisamos orar para que a igreja do Senhor passe por estas coisas. Nós precisamos orar para que Deus abra para a sua igreja os olhos de muitos que estão cegos, que tire da morte. Gente, tem gente que é um morto vivo, que diante das Escrituras não sentem nada. Tem gente que é um morto vivo, que quando adora não tem o desejo de colocar o seu coração ali, diante de Deus, abrir a sua vida. Deus quer restaurar e as pessoas não querem ser restauradas, rejeitam. Curadas nas suas emoções, e muitos rejeitam. Então nós precisamos entender isso. Se entre nós, na igreja do Senhor Jesus Cristo, tem pessoas que ainda estão mortas, que Deus possa abrir, tirar das trevas, tirar das garras do diabo, tirar da morte e trazer vida em abundância. E se mesmo assim for difícil, é porque os olhos estão fechados. E Deus vai abrir os olhos espirituais, através das Escrituras, depois através da revelação das Escrituras.
E quando nós então chegamos nesta última parte, quando eu disse que o céu se abriu e Jesus subiu, vamos ver o que o anjo diz lá em Atos. Abra a palavra de Deus em Atos. Atos capítulo 1. Eu vou ler desde o verso 8 até o verso 11. Atos 1, 8 a 11. Tem tudo a ver com o que nós vimos até então. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo eles, o que aconteceu? Ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Deus abre os céus, Jesus sobe, entra no meio das nuvens, e as nuvens o encobrem. E vamos ver o que acontece. E estando eles com os olhos fitos nos céus, nunca tinham ouvido nada parecido, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, novamente 2 anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O que eu estou querendo dizer para você, o céu vai se abrir de novo. Deus, através da sua chave, vai abrir os céus para que nós vejamos novamente o Cristo no meio de nós. Por que vocês estão olhando? Estão vendo este que subiu? É o mesmo que vai descer para buscar a sua igreja. Deus vai abrir ainda os céus para cada um de nós vermos o Cristo. Se estivermos vivos, vamos ver, né, com os olhos carnais, esta bênção maravilhosa. Se estivermos mortos, teremos os nossos corpos glorificados e viremos como igreja para reinar com Cristo. Amém? Ele vem primeiramente para arrebatar a sua igreja e depois para reinar com ela. Depois das bodas, do casamento do Cordeiro com a sua igreja, preparada, adornada, limpa, remida, lavada pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos aguardar isso com uma expectativa muito grande, né? Aguardar o momento quando Deus vai usar novamente o seu poder, a sua chave, o poder. A chave é o poder. E Ele vai abrir os céus para que Jesus venha novamente para buscar a sua igreja e restaurar definitivamente a história do homem que viveu com Deus. Amados, talvez as pessoas não valorizem a promessa de Jesus, a promessa de Deus. Muitos estão ainda com os olhos tão fechados que não conseguem avaliar o que é isso, o que vai acontecer com a igreja do Senhor. Não valorizam, não vivem como se fosse acontecer isso amanhã. O que nós devemos pensar? Se for amanhã, eu estou preparado? Eu estou preparada? Se for amanhã, eu subo com Ele? Se for amanhã, eu faço parte dessa igreja gloriosa?
que vai se assentar com Cristo, naquele encontro glorioso das bodas do Cordeiro, ou eu fico para sofrer um pouco, distante de Deus e sem a presença do Espírito Santo. Porque depois do arrebatamento da igreja, a igreja sobe e o Espírito Santo não está mais na terra. E o sofrimento será grande. Quem quiser conhecer, leia a Bíblia, leia o Apocalipse, leia a palavra do Senhor. Serão momentos tristes, momentos de angústia, momentos de dor, que a igreja já subiu. A palavra de Deus diz que não vai haver mais quem pregue. Mas aqueles que ficarem vão se lembrar, com dores de parto, por não terem entendido e aberto os seus corações. Por isso que eu digo que nós precisamos entender isso e deixar Deus fazer o que Ele fez no passado com estes homens na estrada de Emaús. Deixar Deus fazer com o que Ele fez da mesma forma que Ele fez com os apóstolos, os 11 que estavam reunidos em Jerusalém. Nós devemos passar por este processo. Quando Deus olhou para nós antes da nossa conversão, Ele nos viu mortos espiritualmente. E quando Ele me deu a oportunidade de vida, Ele abriu o sepulcro. Ele me transportou das trevas. São os maiores milagres que eu já vi em toda a Bíblia. Eu posso ler os milagres de cura, de libertação. Eles não se comparam ao milagre da vida. Os milagres de cura, os milagres de libertação não se comparam ao milagre da vida. De regenerar, de fazer nascer de novo um ser pecador. Um ser que para Deus estava abominável, separado, destinado à morte, morto. Mas nós temos esta oportunidade. Devemos agradecer a Deus. Devemos valorizar o sacrifício da cruz. Quando nos lembramos do sacrifício de Cristo, devemos nos alegrar. Olha o que eu li no texto de Lucas. Quando aqueles homens entenderam, tiveram os seus olhos abertos e disseram: olha, é por isso que o nosso coração ardeu, é por isso. Eles estavam alegres. Eles se alegraram com a boa notícia. Eles se alegraram com as boas novas de Cristo. É assim que nós devemos viver a cada dia. A palavra, ela não envelhece. A palavra, ela não fica fora de moda. Este livro não é esquecido com o tempo. Ao contrário, quanto mais o tempo passa, mais ele se torna conhecido. Lugares onde o evangelho era proibido de chegar, hoje ele está chegando. Lugares onde ninguém tinha ouvido este evangelho, o evangelho de Cristo, hoje estão ouvindo. Hoje já está acontecendo. Hoje nós vemos este milagre chegando para nações e nações, onde o comunismo, o socialismo não permite, o cristianismo, onde queimam igrejas, mas onde nós formos ou lermos notícias, existem cristãos. Existem cristãos. Existem os seguidores de Cristo que pagam um preço muito alto
para servirem a Jesus. Eu contei para vocês que na igreja subterrânea, em muitos países, igrejas subterrâneas, eles servem escondidos, eles não podem ter uma Bíblia na mão de cada um. Às vezes chega uma Bíblia. Sabe o que eles fazem? Sabe o que eles fazem? Destacam as folhas. Destacam as folhas e distribuem para o povo. Você lê Atos, capítulo 1. Você vai ler Atos, capítulo 2. Você vai ler Mateus, capítulo 1. E muitos leem e querem já trocar as páginas. E em outros lugares eles não destacam as páginas, mas eles colocam ali num púlpito aquela Bíblia e fazem uma fila. E quando chega a minha vez, eu estou aqui lendo, eu quero ler muito, eu quero ler bastante, eu quero conhecer. Mas eu tenho alguns minutos para ler. E a pessoa de trás vai bater no meu ombro e dizer: meu irmão, agora é minha vez. Nós não vivemos assim. As nossas Bíblias estão encostadas dentro dos nossos lares. Muitos não têm coragem de abrir para ler. Para muitos seria uma grande alegria ter uma Bíblia dentro de casa. E por falar nisso, no início do culto eu trouxe uma Bíblia e falei: vou perguntar se alguém não tem Bíblia. Tem alguém no nosso templo que não tem uma Bíblia? Tem alguém hoje aqui que não tem uma Bíblia? Ninguém? Que maravilha! Todos vocês têm uma Bíblia? Todos têm uma Bíblia? Eu vou perguntar de novo: tem alguém aqui que não tem Bíblia? Todos têm. Graças a Deus, está vendo, pastor Chico? Que maravilha. Gente, eu não estou falando a Bíblia do celular, tá? Eu estou falando uma Bíblia onde você vai pegar a caneta, vai riscar, vai anotar, vai grifar, vai ler a sua Bíblia, vai carregar a sua Bíblia dentro da sua casa para ler, fazer o seu devocional. Eu não condeno quem lê por aqui, não tem problema não, pode ler aqui, mas eu estou dizendo que aqui eu não vou poder fazer o que eu faço aqui. Eu evangelizei um ex-macumbeiro. Esse ex-macumbeiro, ele tocava atabaque num centro de macumba. E ele ficou perturbado muito tempo ouvindo o som do atabaque. E eu entrei dentro da casa dele para ungir, para orar por ele, ungir os ouvidos dele, orei. Fizemos oração de renúncia, quebra de maldição, fizemos tudo que tinha direito. E ele abriu a minha Bíblia. Ele também tinha uma Bíblia, mas ele abriu a minha Bíblia, e quando ele viu a minha Bíblia caindo aos pedaços, foi uma antes dessa. A minha Bíblia estava caindo aos pedaços. Já fazia mais de 15 anos que eu usava aquela minha primeira Bíblia. Todinha riscada, todinha estudada, lida não sei quantas vezes inteira, fora as vezes que eu lia para pregar. E ele olhou bem para aquela Bíblia e disse assim para mim: eu não era pastora, irmã Cristina, quanto você quer por esta Bíblia? Me dá essa Bíblia, troca essa Bíblia comigo, eu te dou uma nova. Irmãos, eu não tenho apego nenhum com as minhas coisas. Tudo que eu posso dar, eu dou. Mas eu olhei para aquela Bíblia tinha sido a minha primeira Bíblia. E Deus disse assim para mim: fala para ele fazer o que você fez. Você não vai dar essa Bíblia para ele. Você vai mandar ele fazer o que você fez. Foram anos anotando, foram anos lendo a Bíblia,
Foram anos conhecendo a Deus através da palavra. Foram anos debruçada, preparando mensagens. Foram anos ensinando juniores, adolescentes, jovens, mulheres, casais. Foram anos debruçados nessa Bíblia. Isso aí é um resultado da tua vida. Diga para ele fazer isso. E eu disse para ele: olha, irmão, eu até gostaria que você pegasse a minha Bíblia, mas eu não vou poder fazer isso. Deus está mandando você fazer o mesmo. Pegue a sua Bíblia, anote. Ninguém aprende simplesmente passando o olhar ali pelo celular. Ninguém aprende. Eu aprendo quando eu leio uma vez um versículo, leio de novo, eu risco ele. Olha aqui. A minha Bíblia não tem uma página que esteja grifada ou escrita. Não tem como não guardar, não aprender. E então eu quero que você, que não tem uma Bíblia, que ficou com vergonha de dizer hoje, talvez tenha alguém assim hoje aqui, e que pensou: eu tenho a Bíblia no meu celular, tenho um aplicativo. Eu convido você a adquirir uma Bíblia. E nos momentos de devocional, dentro do celular pelo menos, você pegar uma caneta de grifo, uma caneta de cor, e estudar a Bíblia como eu estudei. E você vai ver a diferença na tua vida. Você vai ver como você vai aprender. E os seus olhos serão abertos. A Escritura será aberta. Os seus olhos serão abertos. E você vai esperar o céu se abrir. Porque Jesus vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar e nós estaremos preparados espiritualmente. Estaremos preparados para receber o nosso Cristo e para irmos com Ele. Em nome de Jesus, amados, que você guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra. Eu não sei o que você está pedindo para Deus abrir. Talvez uma porta de emprego. Talvez uma forma de você ter uma mudança no seu coração, as suas emoções. E Ele abrir para você uma nova vida, te dar uma nova expectativa de vida, uma fé progressiva, uma fé viva, verdadeira. Que Deus possa fazer isso. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, esta noite nós trouxemos a Tua palavra, como sempre temos feito. Mas trouxemos juntamente com a Tua palavra um diálogo com a Tua igreja, uma orientação para a Tua igreja, como líder neste lugar. Nós não somos perfeitos, estamos longe disso, mas naquilo que aprendemos contigo, podemos compartilhar. Naquilo que fomos transformados, podemos orientar. Naquilo que vencemos, podemos ensinar. Então, Pai, que esta palavra fique gravada no coração dos teus filhos. E eu oro para que os mortos sejam trazidos das trevas. Eu oro para que os cegos espirituais vejam. Eu oro para que aqueles que ignoram a tua palavra recebam a tua revelação, a revelação das Escrituras. Eu oro para que aqueles que leem e não entendem tenham um conhecimento também revelado. Eu oro, Senhor, para que eles tenham o desejo de ver o céu aberto novamente, para que eles vejam o mesmo Cristo que subiu nas nuvens, quando Deus abriu os céus. Eles vejam os céus um dia se abrindo
e Jesus Cristo nos chamando para subirmos com Ele. Prepara, Senhor, as nossas vidas. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, meu irmão, prepara a família. Prepara cada um, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Se nós subirmos, estaremos juntos, celebrando o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso amigo, aleluia. Tu és o nosso amigo, porque tu queres o nosso bem. Tu és o nosso amigo, o nosso companheiro. Através do teu Espírito Santo, o Senhor não nos deixa sós. Podemos sempre estar contigo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te adoramos, ó Pai. Te louvamos e te adoramos. E abençoamos a tua igreja. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Recebe a honra, a glória, a majestade, o poder é teu. Aleluia. Aleluia. Nós te honramos, glorificamos o teu nome nesta noite, Pai. Tu és maravilhoso, tu és o nosso Deus. Aleluia. Oh, Deus, continua abrindo portas onde não tem. Continua abrindo os nossos olhos. Aleluia. Tu tens um nome sobre todo nome, Senhor. E ao teu nome se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Vamos louvar. Se
nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. O teu nome clamamos, o nome que é sobre todo nome, o nome que é sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso. Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele é o príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não temos palavras, Senhor, para expressar a alegria que sentimos diante de tantas verdades. Tu és o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és Jesus. Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos deste esta oportunidade mais uma vez de anunciarmos a Tua palavra, o Teu nome no meio do Teu povo. Você que me ouve, valorize Jesus Cristo na tua vida. Você que me ouve aí no seu lar ainda, compartilhe esse nosso vídeo com um amigo. Compartilhe com alguém da sua família. Compartilhe com alguém que está em desespero, que precisa encontrar um motivo de vida. Compartilhe. Você, meu irmão, entre nos nossos cultos. Não para ouvir de novo a palavra, não precisa. Compartilhe com alguém na sua rede social. Mande para alguém uma mensagem de vida. Anuncie. Isso é um trabalho de evangelismo. Quando você pega um vídeo como este de hoje, anunciando Cristo, o que Deus faz através da ressurreição de Cristo, você pode anunciar isso nas suas redes sociais, no teu WhatsApp, no teu Facebook, no teu Instagram. Você pode fazer isso. Faça isso, evangelize alguém. Faça isso, salve a vida de alguém. Tire alguém da morte para a vida. Você pode estar despertando. Antes de enviar, ore. Senhor, abençoe esta pessoa com esta palavra. Anuncie o Evangelho para que ele seja aberto, as Escrituras sejam abertas aos olhos daqueles que são incrédulos, que ainda estão incrédulos. Amém? Pegue a sua mão para o alto. Que o amor do nosso grande Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, hoje e para todos sempre, eternamente.
E a igreja do Senhor Jesus diz: amém. Aleluia. Shalom.